Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje nós estamos aqui no museu, né? O museu está passando por uma revolução, né? Estamos com duas equipes grandes aqui trabalhando, fazendo movimentação de terra, limpeza, refazendo as curvas de nível da água que cai, né? Durante algum tempo a gente não conseguiu dar muita manutenção nessas curvas, né? Quando chovia, enchia a nossa oficina de terra. E a ideia é para deixar esse lugar cada vez mais legal. O investimento que a gente está fazendo, né? Investimento de dinheiro, de tempo, né? Para que esse lugar seja cada vez mais legal, que a gente consiga frequentar cada vez mais, que a gente consiga receber cada vez mais pessoas, para dividir um pouco desse trabalho que a gente fez aí nos últimos 35 anos em prol da memória da história da nossa indústria, principalmente do capítulo relacionado aos Dodges nacionais. Por isso que eu estou aqui com esse Dodge Charger LS 1974, um dos carros mais raros da coleção. O Dodge Charger LS 1974 é um carro bastante obscuro, um carro com pouquíssimas publicações de época fizeram alguma referência a ele, né? A Chrysler foi meio que se perdendo nessa história dos modelos, no sentido de que todo mundo queria o Charger RT e o Charger LS ficou uma coisa menos desejada, ainda mais a partir de 73, quando você tinha o Gran Coupé, que era um carro exatamente na mesma faixa de preço e com uma proposta bastante similar, né? Um carro mais elegante do que esportivo. Se fosse um tiquinho mais para elegância, você ia no Gran Coupé. Se fosse um tiquinho mais para esportivo, você ia no Charger LS. Mas eles tinham essa sobreposição, né? Engraçado é que eles foram dividindo o mercado. Em 1975 os dois morreram. A Chrysler tirou tanto um quanto o outro de linha, né? O último ano do Charger LS em 1975, 55 unidades. O último ano do Gran Coupé, também em 1975, cerca de 255 unidades, salvo engano, tá? Esse carro é um carro que já tem uma restauração que tem algum tempo. Mas que a gente gosta de mostrar de quando em quando os carros, para ver como é que eles vão envelhecendo pós-restauração, os desafios que a gente tem de manutenção. Cada carro envelhece de um jeito, alguns são mais rebeldes, outros são mais comportados, né? E a gente vai receber uma pessoa aqui, então eu deixei dois carros. Pedi pro Rafa deixar dois carros funcionando para que essa visita nossa pudesse experimentar um deles, pelo menos, né? Um ou dois aí. Eu vou dar uma volta aqui no sítio, contar um pouquinho a história desse carro de novo, né? Mas eu vou dar uma volta para vocês verem aí a revolução que está acontecendo aqui, né? Aqui é só o começo, né? Aqui nós vamos fazer, a partir da semana que vem, começa a montar irrigação nessa grama toda. Foi tirado todo o mato de trás dos galpões. Também, ó, foi aberto tudo, tirado todo o mato. O galpão já está com todos os portões e janelas montados. O pessoal agora está dando acabamento, fazendo balanceamento para abertura, né?
Ontem eu estava fazendo cotação de vidros. Aqui também, ó, onde tinha um capim baixinho, né? Foi tirado tudo, vamos plantar tudo de grama, fazer irrigação também. Não adianta. Aqui quando tem estiagem, né? Fica seco, né? Pode perder o que você fez. Aqui também estamos limpando, tirando uma porção de mato aí de vários lugares, né? Tentando deixar um lugar o mais agradável possível aí. E com o término do Galpão 4, finalmente a gente vai poder receber as pessoas sem ter que fazer um trabalho absurdo, né? De movimentação dos carros dias antes e dias depois das datas de evento, né? Como vocês sabem, nossa coleção cresceu mais rápido do que a nossa capacidade de construir aqui no sítio. Então a gente tem carros que estão colocados no corredor, tal, que não dá pra gente manter quando vai receber visita, né? As pessoas não conseguem passar, tem risco de você abrir porta e bater a porta de um carro no outro, tal, né? Então a gente está preparando aí, tentando fazer o melhor possível dentro da nossa limitação de recursos aí, né? Bom, esse carro aqui tá gostoso. Vou usar um pouquinho, né? O carro, quanto mais usa, melhor fica. Algumas coisas acontecem, né? Por exemplo, essa baquelite aqui do puxador de freio de mão, ó, ela tá dissolvendo, que nem o material dos volantes dos Darts 71, dos Darts 70 até 74, 75, né? Ó, ela vai soltando ela solta uma meleca aqui, o material tá se desfazendo, né? Então ele começa a soltar essa resina aqui e aí depois essa resina vai pingando. Por sorte aqui não acontece nada, vai cair no carpete. Quando é no volante, às vezes cai no banco, estraga o banco, né? E você perde a peça, né? Vou mostrar aqui o LS74 em funcionamento. Eu mostrei a plaqueta porque, modéstia à parte, foi um dos primeiros dojeiros, comecinho dos anos 90, no ano de 1990, para falar a verdade, que comecei a tentar entender os códigos das plaquetas, né? Não existe nenhum lugar completo com todos os códigos, com todas as coisas, né? E eu, como tive um Lebaron 81 e eu tinha muita vontade de saber se aquele carro era um dos últimos, né? Tinha essa loucura na cabeça já desde sempre. Comecei a tentar ler as plaquetas, entender. Aí eu via analogias, né, no código de cor. Então L6C, L6D, as plaquetas Volkswagen já, depois nos outros carros, né? E a gente via que alguns carros eram muito difíceis de aparecer. Por exemplo, um LS74, um LS75, um SE75, né? E uma vez esse carro apareceu na cidade de Atibaia. Ele, como boa parte dos Charger LS,
Tá com barulho de capaz de entrar em pane seca. Ah, sabia? Acabou a gasolina. Depois só um pouquinho pra girar aqui. Vamos ver se acabou mesmo ou se deu uma engasopadinha no carburetor. Acabou mesmo. Bom, vai ficar aqui até o fim do vídeo agora. Depois a gente vai buscar gasolina. Então, outra coisa que eu reparava é que dificilmente um Dodge preto de fábrica, né? E esse carro anunciado começo dos anos 2000 na cidade de Atibaia, transformado em RT. Então muita gente fazia o upgrade nos LS para deixar ele com cara de RT, então tinha os emblemas RT, né? E aí querendo saber se o carro era preto de fábrica, né? Pô, 74 preto, pedi foto da plaqueta. Quando eu bati o olho, o carro não só era preto de fábrica, ou seja, código P9, como também era um Charger LS, né? Falei, caramba, que carro raro. Curiosamente, apesar do carro ser tão raro, o carro que aparece na propaganda das revistas da linha Dodge 74, a chamada coleção Dodge 74, né? E aí tem um RT74 vermelho índio, tem um Gran Sedan marrom, acho, um Dart, não sei o quê. O Charger LS, curiosamente, era um Charger LS preto, né? Pode ser que seja esse? Não, não pode, porque a numeração de chassi tinha que ser mais baixa, mas principalmente porque aquele carro da propaganda, ele tem o câmbio de 3 marchas e não o câmbio de 4 marchas, né? O câmbio de 4 marchas desse carro está especificado na plaqueta com a letra M, né? De câmbio manual de 4 velocidades, com alavanca instalada no assoalho do carro, né? Então não era o mesmo carro, mas coincidentemente a Chrysler colocou um carro super atípico, né? Na propaganda. Coisas que as montadoras até hoje às vezes fazem, né? Pintando um carro para lançamento de uma cor que ele acaba nem disponibilizando na paleta para o carro mesmo, né? Alguns exemplos: a General Motors, quando lançou o Vectra GTX, usando a cor laranja Vulcano, a cor laranja Vulcano nunca foi disponível. Eles só pintaram 10 carros dessa cor e pintaram 10 carros brancos, né? Tanto que quando você abre o carro, eles pintaram só externas, partes internas do carro, você vê branco para tudo quanto é lugar. A Renault fez isso também, não sei que carro foi, se foi um Clio, que eles pintaram um de amarelo, fizeram toda a propaganda com amarelo, mas o amarelo não estava disponível, né? Não dá para entender muito bem, até entendo, porque a cor chama atenção, mas o brasileiro tem muito aquela coisa, né? Ah, depois vai desvalorizar, vou casar com o carro, né? Mas muitas vezes tem gente que gostaria de comprar carros de cores mais exóticas, de cores mais espetaculares, mas não faz por não ter opção, né? Eu lembro um amigo meu, ele foi ver um carro, eu não lembro que carro que ele foi ver, mas só tinha prata e preto. Isso final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele falou, pô, mas só tem prata e preto, não tem outra cor? O vendedor falou assim, ó, que a cor vai cair num Corsa, né? Então, os poucos carros aí que tinham algumas versões um pouco mais coloridas, eram os carros menorzinhos, mais populares, né? Mas a gente achou esse carro e não conseguimos comprá-lo, tá? Não conseguimos comprá-lo. Perdemos o carro de vista. Depois o carro apareceu na oficina de um amigo nosso e fomos falar com eu já estou confundindo com quem foi. Eu não sei se foi na oficina do Arthur ou se foi na oficina, eu já não lembro mais, que já faz bastante tempo. E aí eu peguei o contato do dono, já era um outro dono, né? Mas era exatamente o mesmo carro. E ele queria restaurar o carro, ia fazer o carro já estava visualmente um pouco pior do que da primeira vez que a gente viu. E eu abri a real para ele, né? Falei, ó, teu carro é um Charger LS e tal, não é um RT, mas eu não tô querendo
diminuir o valor dele, muito pelo contrário, é um carro que eu valorizo, né? E aí acabou dando certo, né? E a gente acabou fazendo a restauração dele. Uma coisa muito curiosa nos Charger LS é que ele tem essa calota, né, exclusiva do Charger LS 1974, que é uma calota igual a do Gran Sedan e Gran Coupé, mas com esse miolo exclusivo, né? Esse miolo com o Fretshog no meio, só saiu no Charger LS 1974. O Charger LS 1973, ele tem na primeira fase as rodas Magnum, na segunda fase as rodas Rally, com o mesmo setup dos Charger RT. Para 74 você tem essa diferença, e 75 você passa a ter as Rally exatamente do mesmo jeito do Charger RT, né? Então, esse é um carro que a gente gosta bastante, né? Pela configuração dele, um carro super bonito. Outra coisa curiosa, o Charger LS 1974 é o único Dodge Charger brasileiro que não tem nenhum filete, nenhuma faixa, não tem absolutamente nada. O 73 tem aquele filetinho, o 72 tem aquele filetinho que vai aqui no meio da linha de cintura do carro, o 73 tem aquele filetinho duplo que vem por aqui, o 74 não tem nada, e o 75 tem um filetinho duplo que parte do emblema Charger mais ou menos até aqui, até a ponta do paralama dianteiro, né? Então um visual super clean, um visual super bonito. A gente tem também um branco, que é exatamente o raio-x desse carro, né? Exatamente o raio-x desse carro, não, porque aí os pneus seriam brancos também no outro. Mas é exatamente a mesma coisa, mas branco. E por mais que vocês que me acompanham há bastante tempo sabem o quanto eu gosto de carro branco, especificamente nesse carro, o preto é muito mais bonito do que o branco. Os destaques dos emblemas, das calotas, né? Eu acho essas calotas lindas, lindas, né? Então é um carro que a gente gosta bastante. A gente tem um terceiro para fazer, há muito tempo está com a gente também, um Charger LS 74 amarelo enxofre cítrico. Isso já mostra um pouco o quanto a Chrysler estava meio perdida no posicionamento desse modelo. Porque quando você pega o Charger 1971 e o Charger RT 1971, o Charger RT, grande maioria das vendas, foram das duas cores mais gritantes aí, né? Que era o amarelo boreal e o verde tropical. Você ainda tinha o vermelho chavante e o cinza bariloche, mas a grande maioria dos carros saía no amarelo boreal ou no verde tropical, popularmente chamados de laranja ou verde limão, né? Os Charger 1971, que era a versão básica do Charger RT, na época a Chrysler não usava a terminologia LS, a gente chama hoje porque depois virou LS e acabou virando sinônimo, mas a Chrysler chamava só de Charger, né? O Charger não tinha essas cores eram exclusivas do RT. E por mais que alguém possa querer dar uma exceção, não, ouvi falar de um carro, não, porque na maçãzinha, não vendeu. O que vendeu, se podia ter ou não podia, não vem tanto ao caso. O que acontece é que não saía, as pessoas não compravam, as pessoas compravam os carros com as cores mais sóbrias, né? Mas já a partir da linha 73, a Chrysler começa a fazer também os Charger LS nas cores mais cítricas. Então o carro ele fica meio num limbo de personalidade, né? Por isso que a venda dele vai caindo, 72, 73, 71 vendeu mais do que o RT, 72 já inverteu, aí 73 a venda cai, 74 cai pela metade de novo, e 75 são apenas 55 unidades, né? E por conta dessa raridade, por conta desses itens exclusivos aí, acaba sendo um carro super legal e super desejado, que a gente gosta bastante aqui na coleção. Eu vou acabando aqui, vou pegar uma gasolina pra gente, inclusive vou pôr um pouco mais de gasolina. Só vou ter certeza se é isso mesmo. Às vezes o carro muito tempo parado pode dar uma engasopadinha, aí ele fica um tempo sem tentar. Volta ao normal e pegaria, mas eu acho que é gasolina mesmo. Opa, tá vivo. É gasolina.
Ele até vai, mas não vai. Mas é que eu senti um cheirinho, hein? Será que ele deu uma engasopada? Será que entrou uma sujeira na agulha do DFV? E o DFV fez chuá? Faz parte, né? A gente vai vendo pequenas coisas que vão acontecendo com o carro. Não engasopou, não. Por exemplo, aqui, né? No preto, tô vendo um pequeno amassadinho aqui, onde as pessoas inadvertidamente podem apoiar para fechar o capô. O capô certo é você dar uma pancada de longe para não ter que amassar ele de perto. Dependendo da luz aqui, eu consegui ver um leve abauladinho aqui. Mas o universo é entrópico, né? Você deixa um carro absolutamente impecável, a tendência é que ele não fique, que aconteça alguma coisinha aqui, alguma coisinha lá, né? Outra diferença do Charger LS para o Charger RT, os bancos são iguais quando 4 marchas, né? Mas a forração do RT é em couro, enquanto do LS ela é em napa e jersey. O capô não tem as entradas falsas de ar e o carro não tem as faixas previamente citadas, né? Inclusive a posição do emblema é diferente, né? No RT74 a faixa vem aqui, o emblema Charger RT está aqui, né? Esse emblema atrás é na mesma posição dos Charger LS 73 segunda fase. No primeira fase não tem emblema lateral, o único emblema Charger que ele tem é aqui no chapão traseiro. Uma diferença do 73 e 74 é que essas molduras da lanterna e as molduras do chapão são em preto, 74 passa a ser em alumínio, né? Então isso que era legal, né? O Celso Lamas, do departamento de estilo da Chrysler, fazia questão de todo ano fazer uma pequena alteração, por menor que fosse, e a gente acaba entendendo identidades diferentes do carro, né? Para mim o Charger LS 73 ele é diferente do 74, por mais que sejam carros tão parecidos, né? Ó, o friso da caixa é diferente, no 73 aquele frisão grosso que vem reto, o 74 ele vem mais fininho e faz uma curvinha aqui no final, né? Então são pequenas diferenças, mas que para nós que somos entusiastas fazem toda a diferença. Bom, nosso grande objetivo aqui é de preservação dessa história, né? E por conta dessa preservação, a gente acabou pegando esse carro que foi canibalizado aí para dar peças para outros carros, não só peças, mas pedaços também. Combinei com o Orlando que nós vamos tirar ele daqui. A gente deixou ele aqui porque a gente ia fazer um conteúdo, fazer ele funcionar, mas acabamos não fazendo por uma série de motivos aí, né? A gente vai levar esse carro embora aqui também. E agora a gente está tentando, eu estava olhando o recibo dele, faz 2 anos que a gente comprou esse carro, então a gente precisa esperar mais 3 aí para entrar com um pedido de uso capião. Mas vamos guardar ele, né? E também é um carro raro. Se aqui nós estamos falando de 400 carros mais ou menos, não lembro exatamente o número, 400 e tantos carros de Charger LS 74, aqui são apenas 180 Charger RT 1979 nas 3 configurações de cor possíveis, né? Bege e marrom, azul claro e azul escuro, azul cadete e azul starlight, e cinza báltico e preto, prata e preto, né? Eu estimo que mais de 60%, ou pelo menos 60% foram no bege e marrom. Então um carro que marcou bastante, ao contrário dos Dodges mais antigos, tem um índice de sobrevivência alto, porque não sofreram o impacto, né, das crises do petróleo, principalmente da primeira crise do petróleo, como esses carros sofreram, né? Quem comprou esse carro em 79 já sabia que gastava, já sabia de tudo, né? Então não teve surpresa aí para absolutamente ninguém. Então é isso. Se você gosta desse trabalho que a gente faz, se inscreve no canal, seja membro do canal, tem um conteúdo exclusivo que a gente mostra os bastidores aí,
tudo que a gente faz a sangue, suor e lágrimas para manter essa coleção, para manter esses carros aptos a estarem contando essa história, né? Se a gente não tivesse restaurado esse carro, não teria nenhum Charger LS 74 preto para contá-la. Ah, e daí? Ah, e daí, beleza, mas não teria, né? Então é uma coisa que a gente está fazendo e que a gente acha que tem valor, pelo menos eu gosto muito de fazer. Se você também gosta, ajuda a gente a continuar fazendo, né? Do jeito que você puder. Se você não puder de jeito nenhum, só deixa um like e se inscreve no canal, beleza? É isso aí. Abraço a todos, até a próxima. Valeu.